Danilo, um homem milionário, estava indo para uma reunião quando, de repente, viu algo terrível. Durante uma tempestade torrencial, uma mulher encharcada pela chuva segurava um bebê nos braços, buscando abrigo desesperadamente. Movido por um impulso de compaixão, Danilo, sem pensar nas consequências, entregou-lhe as chaves de sua luxuosa residência, instruindo-a a se refugiar enquanto enfrentava os desafios do mundo corporativo. A imagem da mulher e seu bebê assombrava, alimentando um sentimento de responsabilidade além do habitual. Ao retornar para casa após a reunião, Danilo entrou sem bater na porta, apenas para ficar horrorizado com a transformação que sua vida tomaria. Ao adentrar sua própria casa, Danilo ficou perplexo ao testemunhar uma metamorfose surpreendente. O ambiente, antes ordenado e refinado, agora estava repleto de sinais de vida, com brinquedos espalhados pelo chão e a risada contagiante de uma criança preenchendo o ar. A mendiga, que agora se apresentava como Clarice, e seu bebê eram os novos habitantes. A surpresa inicial de Danilo deu lugar a uma mistura de emoções, incluindo confusão, curiosidade e estranhamente uma pitada de felicidade. Clarice, com uma aura de dignidade, explicou sua situação, e a transformação gradual do espaço refletia não apenas a presença física, mas também a força de um novo começo. A casa, uma vez repleta de silêncio, agora pulsava com as batidas do cotidiano. Danilo, mesmo intrigado com a reviravolta em sua casa, sentiu uma conexão inesperada com Clarice e seu bebê. Ao longo dos dias, ele testemunhou a resiliência de Clarice e a alegria radiante de seu filho, que trazia uma nova perspectiva à sua vida antes monótona. Impulsionado por um desejo genuíno de fazer a diferença, Danilo decidiu não apenas oferecer um teto, mas também proporcionar oportunidades. Propôs a Clarice a ideia de estudar, percebendo que ela compartilhava seu amor pela aprendizagem. Aos poucos, a dinâmica entre eles se transformava em uma relação de apoio mútuo, rompendo barreiras sociais preconcebidas e mostrando que muitas vezes a riqueza da vida reside nas surpresas inesperadas que ela nos reserva. Danilo, agora empenhado em proporcionar uma nova vida a Clarice, dedicou-se a criar um ambiente acolhedor e propício ao aprendizado. Ele contratou tutores renomados para ajudá-la nos estudos, garantindo que ela tivesse as ferramentas necessárias para explorar seu potencial. Clarice, por sua vez, mergulhava nos livros com entusiasmo, absorvendo conhecimento e construindo um futuro que antes parecia inatingível. A relação entre eles evoluía, e Danilo encontrava alegria não apenas na melhoria de sua própria vida, mas na transformação positiva que estava proporcionando a Clarice e seu filho. À medida que os laços se fortaleciam, ambos descobriram que a verdadeira riqueza não se mede apenas em cifras, mas nas conexões humanas e na capacidade de impactar vidas de maneira significativa. A história de Danilo e Clarice continuava a florescer à medida que o tempo passava. Danilo, motivado pela mudança positiva que trouxera para suas vidas, decidiu investir não apenas em Clarice, mas também em projetos sociais voltados para ajudar pessoas em situações semelhantes. Fundou uma organização beneficente focada em oferecer abrigo, educação e oportunidades para aqueles que enfrentavam a adversidade. A influência positiva de Danilo se espalhava pela comunidade, ganhando reconhecimento e apoio daqueles que viam sua dedicação à causa. Enquanto isso, Clarice, inspirada pelo exemplo de Danilo, começou a explorar suas próprias paixões, alimentando o desejo de retribuir à comunidade que agora a acolhia com tanto carinho. O comprometimento de Danilo com a organização beneficente trouxe transformações notáveis para a vida de muitas pessoas. O abrigo, que inicialmente abrigava apenas alguns, agora se expandiu para acolher dezenas de indivíduos em busca de uma segunda chance na vida. Danilo tornou-se um mentor e guia para aqueles que, como Clarice, um dia enfrentaram circunstâncias difíceis. Sua visão de criar oportunidades estava se concretizando, e a comunidade ao redor vibrava com a energia positiva que emanava do projeto. Clarice, por sua vez, encontrou uma nova paixão na área de educação e começou a se envolver em programas que visavam fornecer acesso a recursos educacionais para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Danilo, cada vez mais inspirado pelos sucessos do abrigo,
canalizou sua energia para expandir ainda mais os horizontes de seu impacto social. Percebendo que uma verdadeira reintegração à sociedade envolvia empoderar os residentes com oportunidades de emprego, ele estabeleceu colaborações inovadoras com empresas locais. Essas parcerias não apenas proporcionavam fontes de renda, mas também promoviam um ambiente de trabalho inclusivo, onde todos se sentiam valorizados. A resposta positiva não se limitava apenas aos residentes, mas também se estendia à comunidade circundante, que começou a reconhecer a importância vital do trabalho de Danilo. Empresas locais e indivíduos, impressionados pelo impacto positivo, começaram a oferecer apoio financeiro e outros recursos para fortalecer ainda mais a iniciativa de Danilo. A notícia sobre a incrível transformação de Clarice e outros moradores do abrigo espalhou-se, inspirando a comunidade a se unir ao movimento de Danilo. O jovem milionário agora liderava não apenas um abrigo, mas uma verdadeira mudança social que ultrapassava os limites do que ele poderia ter imaginado inicialmente. O exemplo de superação de Clarice serviu como uma poderosa narrativa motivadora para outros jovens no abrigo. Eles começaram a enxergar um futuro diferente, cheio de possibilidades, alimentando a esperança e a resiliência. Danilo percebeu que a história de cada residente, com suas lutas e triunfos, contribuía para uma tapeçaria única que ele estava tecendo para a comunidade. Ele se tornou não apenas o líder do abrigo, mas um catalisador de transformação social. Com cada sucesso e desafio, Danilo fortaleceu seu compromisso com a missão de fazer a diferença nas vidas das pessoas. Ele via o abrigo não como um fim, mas como um meio para criar um ciclo positivo que beneficiava a todos. A mensagem de que uma segunda chance poderia levar a uma vida plena ressoava não apenas no abrigo, mas recuava nas conversas da cidade. Neste ponto, Danilo estava convencido de que sua jornada estava apenas começando. Ele tinha uma visão de uma comunidade unida, onde o estigma associado à situação de moradores de rua seria substituído por compaixão e oportunidades. Sua determinação crescia à medida que ele testemunhava a mudança positiva nas vidas das pessoas. No entanto, desafios inesperados surgiriam, lançando Danilo em uma nova fase de sua missão altruísta. O crescente impacto do abrigo atraiu a atenção dos meios de comunicação locais e nacionais. Reportagens destacavam a história única de Danilo e sua abordagem inovadora para lidar com a questão dos moradores de rua. O reconhecimento gerou apoio adicional da comunidade, mas também trouxe desafios inesperados. Uma onda de solicitações de ajuda e parcerias inundou o abrigo, desafiando a capacidade logística e administrativa da iniciativa. Danilo, sempre adaptável, viu nesses desafios uma oportunidade para aprimorar e expandir ainda mais sua visão. Ele recrutou profissionais experientes para fortalecer a gestão do abrigo e estabelecer um conselho consultivo para orientar o desenvolvimento futuro. A exposição midiática também atraiu investidores filantrópicos, proporcionando recursos significativos para melhorar as instalações e serviços oferecidos. Consciente de que o sucesso do abrigo dependia da comunidade e da aceitação geral, Danilo intensificou os esforços de sensibilização. Ele organizou eventos comunitários, palestras em escolas e colaborou com líderes locais para criar uma atmosfera de compreensão e solidariedade. O estigma em relação aos moradores de rua começou a desaparecer gradualmente, substituído por uma apreciação crescente pela resiliência e pelas histórias de transformação. No entanto, à medida que a iniciativa ganhava destaque, atraiu a atenção de alguns críticos céticos. Alguns questionavam as intenções de Danilo, acusando-o de buscar publicidade pessoal. Esses desafios trouxeram uma nova dimensão à jornada de Danilo, forçando-o a lidar com a adversidade pública. Ele enfrentou as críticas com transparência, compartilhando a verdadeira motivação por trás de sua missão e convidando os críticos a visitar o abrigo e testemunhar em primeira mão as vidas que estavam sendo transformadas. A determinação de Danilo e a autenticidade de sua causa gradualmente dissiparam as dúvidas e consolidaram ainda mais o apoio da comunidade. Nesse período de desafios e crescimento, Danilo aprendeu valiosas lições sobre liderança, perseverança e a complexidade de gerar mudanças sociais significativas.
Enquanto o abrigo continuava a prosperar, uma nova fase se aproximava, desafiando Danilo a expandir seus horizontes e alcançar ainda mais vidas necessitadas. A noite de outono trouxe uma inesperada reviravolta à vida de Danilo e ao abrigo. Durante um evento de angariação de fundos para o abrigo, Danilo conheceu Larissa, uma assistente social apaixonada por causas sociais. Larissa ficou profundamente impressionada com a abordagem inovadora de Danilo e se ofereceu para colaborar, trazendo sua experiência em rede de contatos para fortalecer ainda mais o impacto do abrigo. A parceria entre Danilo e Larissa revelou-se uma combinação poderosa. Juntos, eles iniciaram programas de reinserção social, oferecendo treinamento profissional, assistência psicológica e orientação para os moradores do abrigo. O foco agora estava em proporcionar não apenas abrigo, mas também oportunidades tangíveis para uma transformação duradoura. Com o apoio de Larissa, o abrigo expandiu seus serviços, incorporando uma abordagem mais holística para abordar as múltiplas dimensões da situação de rua. O sucesso da iniciativa começou a ser reconhecido em nível nacional, consolidando a posição de Danilo e Larissa como defensores dedicados da causa. Enquanto isso, a relação entre Danilo e Larissa evoluiu para algo mais profundo. Compartilhando uma visão comum, os dois se tornaram uma dupla dinâmica não apenas nos esforços sociais, mas também na vida pessoal. O abrigo tornou-se um reflexo da jornada deles juntos, destacando a importância de parcerias sólidas e doação mútua. A história de Danilo e Larissa ecoava como um exemplo inspirador de como a compaixão e a ação podem transformar vidas e comunidades inteiras. O abrigo, agora um farol de esperança, continuava a ser um testemunho da resiliência humana e da capacidade de criar mudanças positivas, independentemente dos obstáculos enfrentados. O projeto liderado por Danilo e Larissa ganhava notoriedade, atraindo a atenção da mídia e de organizações filantrópicas. Contudo, a crescente visibilidade também trouxe desafios. Com críticas e resistência de alguns setores que viam as iniciativas como uma ameaça ao status quo, o casal, no entanto, permanecia firme em sua missão de proporcionar mudanças reais e duradouras. Enquanto o abrigo prosperava, o relacionamento entre Danilo e Larissa aprofundava-se. Decidiram se casar, unindo não apenas suas vidas pessoais, mas também seus propósitos. A cerimônia foi simples, mas repleta de significado, testemunhada pelos residentes do abrigo, que agora se consideravam uma grande família. Alegrias e desafios marcavam cada dia. À medida que o abrigo expandia suas operações, enfrentava resistência política e pressões externas, mas Danilo e Larissa, com o apoio da comunidade, resistiam, dedicados a construir um modelo de assistência social mais inclusivo e eficaz. A notícia de que Larissa estava grávida trouxe uma nova dimensão à vida do casal. A expectativa da chegada de uma criança intensificou o seu compromisso em criar um mundo mais justo e compassivo para as gerações futuras. A gravidez de Larissa tornou-se símbolo de esperança, simbolizando a renovação e a continuidade da luta pela justiça social. Entretanto, desafios inesperados surgiram quando uma figura do passado de Danilo ressurgiu, ameaçando a estabilidade que haviam construído com tanto esforço. Um segredo guardado por anos estava prestes a ser revelado, lançando uma sombra sobre a vida de Danilo e Larissa. A revelação de um segredo do passado abalou profundamente a relação de Danilo e Larissa. Uma figura sombria, anteriormente enterrada, emergiu para desafiar a estabilidade que haviam construído. Danilo, confrontando seu passado, teve que lidar com escolhas difíceis e o impacto delas no presente. Enquanto isso, o abrigo, símbolo de esperança para tantos, enfrentava sua maior crise. A exposição midiática do escândalo ameaçava a reputação da instituição, levando a comunidade a se dividir entre apoiadores dedicados e aqueles que duvidavam da integridade do casal. No entanto, Danilo e Larissa, mesmo sob intensa pressão, decidiram enfrentar a verdade de frente. Em uma coletiva de imprensa emocional, compartilharam abertamente os desafios do passado e como essas experiências os motivaram a criar o abrigo. O casal esperava que a transparência e a sinceridade ajudassem a restaurar a confiança e a continuar o trabalho essencial que estavam realizando.
A notícia da gravidez de Larissa trouxe uma onda de apoio da comunidade, que reconheceu a resiliência do casal em meio à adversidade. O abrigo, longe de ser apenas uma instituição, tornou-se um símbolo de superação e perseverança para todos que nele encontravam refúgio. Nessa jornada turbulenta, Danilo e Larissa aprenderam lições valiosas sobre a força do amor, a importância da transparência e a necessidade de enfrentar os fantasmas do passado. Agora, enquanto aguardam a chegada do filho, enfrentam um futuro incerto, mas repleto de esperança e determinação. O casal, enfrentando os desafios trazidos pela revelação do passado, viu-se diante de um dilema que testaria os limites de seu compromisso. A comunidade, ainda processando as informações compartilhadas na coletiva de imprensa, estava dividida entre o apoio renovado e a desconfiança persistente. Danilo e Larissa, determinados a manter a integridade do abrigo e provar que estavam comprometidos com a causa, redobraram os esforços para fortalecer os laços com a comunidade. Organizaram eventos de caridade, participaram ativamente de iniciativas locais e buscaram reconciliação com aqueles que ainda expressavam dúvidas. Enquanto isso, Larissa enfrentava os desafios físicos e emocionais da gravidez. O casal, apesar das incertezas, encontrou apoio um no outro e na ideia de construir um futuro promissor para a criança que estava a caminho. No abrigo, as atividades continuavam, mas agora com uma perspectiva renovada. Danilo e Larissa concentrarão-se em aprimorar os serviços oferecidos, implementando programas de suporte emocional e capacitando aqueles que buscavam uma segunda chance na vida. A resiliência do casal e seu comprometimento com a missão do abrigo começavam a conquistar a confiança perdida. Contudo, o passado ainda lançava sombras. Uma figura misteriosa começou a rondar o abrigo, lançando dúvidas e desconfianças entre os residentes. O casal, decidido a proteger seu lar e a comunidade que construíram, embarcou em uma jornada para descobrir a verdade por trás desses eventos perturbadores. A atmosfera no abrigo tornou-se tensa à medida que as atividades misteriosas se intensificavam. Danilo e Larissa estavam determinados a enfrentar o desafio de frente, buscando respostas para restaurar a paz e a confiança na comunidade. Confiando na força do relacionamento deles, começaram a investigar os eventos perturbadores. Descobriram que algumas pessoas fora do abrigo estavam tentando minar seus esforços altruístas, espalhando rumores maliciosos e sabotando iniciativas cruciais. A motivação por trás desses ataques permanecia oculta, mas Danilo e Larissa não desistiram. Enquanto isso, a gravidez de Larissa atingia uma fase crítica, adicionando pressão ao casal. Juntos, enfrentaram a incerteza e o medo do desconhecido. No entanto, a solidariedade da comunidade, que começou a perceber os esforços genuínos de Danilo e Larissa, trouxe um alívio bem-vindo. A investigação revelou uma conspiração tramada por um ex-membro da comunidade que nutria ressentimentos e inveja. Determinado a desacreditar Danilo e Larissa, ele havia recrutado outros para espalhar calúnias. Ao descobrirem a verdade, Danilo e Larissa enfrentaram o conspirador, expondo suas ações e recusando-se a deixar que a negatividade prejudicasse o que construíram. Com o apoio da comunidade, superaram mais essa adversidade, fortalecendo ainda mais os laços que os uniam. À medida que a verdade emergia, o abrigo experimentava uma renovação de confiança e esperança. O nascimento iminente do filho de Danilo e Larissa simbolizava não apenas um novo começo para eles, mas também para toda a comunidade, que aprendeu a valorizar a resiliência e a compaixão. À medida que os preparativos para a chegada do bebê avançavam, a comunidade unida após superar a conspiração estava ansiosa pela nova fase de suas vidas. Danilo e Larissa, radiantes com a alegria da gravidez e a restauração da confiança no abrigo, começaram a planejar um evento especial para a comunidade como forma de agradecimento. No entanto, uma série de acontecimentos inusitados começou a ocorrer, gerando um clima de apreensão. Objetos desapareciam, ruídos misteriosos ecoavam pelos corredores do abrigo durante a noite e uma sombra fugaz era avistada ocasionalmente. Rumores sobre a presença de um espírito inquieto circulavam entre os moradores, desencadeando preocupações e receios.
Determinado a manter a calma e a estabilidade conquistadas, Danilo decidiu investigar esses eventos paranormais. Com a ajuda de alguns moradores, montou uma equipe para explorar as origens desses fenômenos inexplicáveis. Juntos, adentraram áreas do abrigo antes intocadas, desvendando mistérios que remontavam aos primórdios do local. Descobriram que o abrigo estava construído sobre um terreno com uma rica história, envolvendo acontecimentos trágicos e histórias de vidas interrompidas. Espíritos inquietos buscando redenção e paz pareciam manifestar-se devido ao renascimento da comunidade. No auge das descobertas sobrenaturais, Larissa começou a ter visões e sonhos intensos, sentindo uma ligação espiritual com os eventos. Essas visões a conduziram a locais específicos dentro do abrigo, revelando os segredos enterrados há décadas. Com a linha entre o mundo espiritual e o físico se entrelaçando, Danilo e Larissa enfrentaram uma encruzilhada entre a luta para manter o equilíbrio conquistado e a necessidade de lidar com questões não resolvidas do passado. O destino do abrigo e de sua própria família estava prestes a ser decidido por forças além de sua compreensão. A atmosfera no abrigo tornou-se tensa à medida que Danilo e Larissa exploravam os mistérios que os rodeavam. Larissa, com sua conexão espiritual intensificada, sentia uma urgência crescente para desvendar as histórias ocultas por trás dos eventos paranormais. Enquanto isso, a comunidade permanecia dividida entre aqueles que acreditavam nas forças sobrenaturais e os céticos que resistiam à ideia. Determinado a encontrar respostas, Danilo decidiu convocar uma reunião com os moradores para compartilhar as descobertas da equipe de investigação. O salão principal do abrigo foi transformado em um espaço de discussão, onde todos tinham a oportunidade de expressar suas opiniões e preocupações. Ao compartilhar os resultados de suas investigações, Danilo revelou a rica história do terreno, explicando como as almas inquietas buscavam redenção. Aqueles que inicialmente resistiam à ideia do sobrenatural começaram a reconsiderar suas crenças à medida que testemunhavam evidências concretas e ouviam relatos de experiências pessoais. A comunidade, agora unida em sua compreensão compartilhada, decidiu enfrentar as questões espirituais de frente. Danilo, Larissa e os moradores organizaram uma cerimônia especial, uma espécie de ritual de passagem para as almas perdidas que assombravam o abrigo. O evento, repleto de simbolismo e intenções positivas, foi projetado para oferecer paz às almas e selar a harmonia restaurada da comunidade. À medida que o ritual se desenrolava, algo notável aconteceu. A atmosfera pesada que envolvia o abrigo começou a dissipar-se, substituída por uma sensação de calma e tranquilidade. Os moradores, uma vez céticos, testemunharam eventos sobrenaturais que agora pareciam carregados de significado e aceitação. A comunidade, fortalecida por sua jornada compartilhada, pôde finalmente celebrar não apenas o renascimento de suas vidas, mas também a reconciliação com o passado que os assombrava. O abrigo, agora um local de cura e compreensão, continuou a prosperar, mantendo viva a memória das histórias entrelaçadas que o tornaram único. Com o passar do tempo, o abrigo tornou-se um símbolo de renovação e cooperação, inspirando outras comunidades a abraçar suas próprias histórias e enfrentar os desafios de maneira unida. Danilo e Larissa, agora considerados heróis locais, continuaram seu trabalho na busca por lugares impregnados de mistérios, oferecendo ajuda às almas perdidas. A relação entre Danilo e Larissa também evoluiu durante essa jornada compartilhada. O trabalho conjunto e a superação dos desafios fortaleceram a conexão entre eles, transformando a parceria inicial em algo mais profundo. Um sentimento mútuo de respeito, admiração e compreensão floresceu, levando-os a explorar um romance que transcendeu as barreiras do ordinário. Enquanto a vida prosseguia, Danilo e Larissa decidiram dedicar-se a causas ainda maiores, utilizando seus dons e experiências para ajudar outros em busca de respostas. O abrigo tornou-se um centro de pesquisa paranormal respeitado, atraindo aqueles que buscavam compreender o inexplicável e oferecendo um refúgio para aqueles que precisavam de ajuda espiritual. A jornada de Danilo e Larissa deixou um legado duradouro, não apenas no abrigo, mas também na comunidade ao redor. Seu amor e compromisso com a busca da verdade e a reconciliação tocaram muitos corações,
inspirando outros a enfrentar seus próprios medos e desafios. Enquanto o abrigo permanecia como testemunha silenciosa de sua incrível jornada, Danilo e Larissa seguiram adiante, prontos para novas aventuras e descobertas além dos véus do desconhecido. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião e se inscreva no canal para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.